Ou seja, o meu tratamento agora, ele é muito mais assertivo e muito mais individualizado. Por quê? Eu posso ter dois pacientes que têm um diagnóstico de síndrome do impacto do ombro, mas pode ser que um deles é jogador de handball e o outro trabalha em casa colocando roupa no varal e lavando roupa. As demandas funcionais desses indivíduos são totalmente diferentes. Os testes que eu tenho que utilizar para identificar a capacidade que ele tem de realizar essas demandas têm que ser totalmente diferentes. Eu não posso levar em consideração o mesmo protocolo de tratamento para os dois indivíduos, por mais que eles tenham o mesmo diagnóstico médico. Então a gente para de se preocupar um pouco com o diagnóstico médico, diagnóstico anatômico puro, e começa a se preocupar com como esses diagnósticos anatômicos e qual é o impacto dos sintomas do dia a dia do meu paciente nas atividades funcionais dele. Então cada cliente vai ser único e a gente vai ter que abordar de forma única as suas apresentações clínicas. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho dois pacientes com diagnóstico de síndrome do impacto do ombro, pode ser que um deles precise de técnicas de mobilidade articular e o outro precise de técnicas de estabilidade. Não tem como eu tratar os dois da mesma forma. E principalmente na fase final, que é quando eu tenho que prepará-los para as funções do dia a dia deles, eu vou ter que fazer exercícios totalmente diferentes com o cara que joga handball, comparado com o cara que coloca a roupa no varal e lava a roupa todo dia. São gestos, exigências musculares totalmente diferentes. Eu preciso entender quais são essas demandas e inicialmente no processo de avaliação eu preciso entender quais são as dificuldades do meu paciente para realizar essas demandas, gerar adaptações para ele em determinado momento ou não e fazer com que ele seja capaz de novo de realizar esses movimentos. Então eu preciso, além de entender da lesão em si, o diagnóstico médico, né, que é o que a gente chama normalmente, quais são as repercussões funcionais que eu tenho no dia a dia para esse paciente. Então a gente tem que começar a parar um pouquinho com frases como, por exemplo, seu acrômio pode estar causando a sua dor porque está raspando no tendão. A gente não sabe se a dor do nosso paciente realmente vem dessa raspagem por exemplo, uma dor no ombro da raspagem do tendão do supra com um acrômio. Seu tendão está muito fraco e machucado e isso é o que está causando a sua dor no ombro. A gente não sabe se o incômodo daquele paciente realmente vem daquele determinado tendão, porque a gente não tem nenhum teste específico e nenhum exame de imagem que seja capaz hoje de responder isso para que a gente afirme com certeza para os nossos pacientes que a dificuldade deles tem relação com essas características. Gostou desse vídeo? Deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Até mais!